eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas ler versículo por versículo, e à medida que eu ler o versículo, eu já vou comentar ele com você, combinado? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, existe 3 Tiagos, sempre que a Bíblia vai falar a respeito de Tiago, sempre vai citar 3 Tiagos. Tiago, apóstolo, que era filho de Zebedeu, irmão de João, tinha o Tiago, apóstolo, filho de Alfeu, e o Tiago, irmão de Jesus, filho de José e também de Maria. Em Atos capítulo de número 2, nós vamos encontrar o Tiago, filho de Zebedeu, morto, sendo decapitado. Então esse Tiago não pode ser Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi decapitado logo no capítulo de número 12, ok? Já o Tiago, filho de Alfeu, ele não teve influência ou envolvimento com a igreja cristã do primeiro século. Então não pode se dizer também que esse é o Tiago, filho de Alfeu. Portanto, essa carta foi escrita exatamente por Tiago, irmão de Jesus. Amém? Que no início, ele não acreditava no ministério de Jesus, como está escrito em João, capítulo de número 7, versículo de número 5. Outro detalhe importante é que Jesus aparece a Tiago, Jesus vai se apresentar para Tiago, em 1 Coríntios 15, 7, em particular, depois da ressurreição de Jesus. Então, após a ressurreição de Jesus, ele vai se apresentar, ele vai aparecer para Tiago em particular, ok? Outro detalhe interessante a respeito de Tiago é que Tiago ele estava com os apóstolos no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 1. Em Gálatas 2,9, Paulo vai dizer que Tiago ele foi o pilar da igreja em Jerusalém, o que é algo interessante e importante para a gente saber também. E o apóstolo Paulo vai ter contato com Tiago depois da sua conversão, logo em seguida, após a conversão de Paulo, ele vai ter contato com Tiago, e na última viagem missionária de Paulo também, ele vai ter contato com Tiago, com Tiago, irmão de Jesus, isso em Gálatas 1,9 e Atos 21, verso de número 18, ok? São algumas observações importantes para nós, antes de entrarmos propriamente na carta de Tiago, ok? Essa carta, ela me chama muito a atenção, é uma carta que, de fato, irmãos, é uma carta que dá pano para manga, né? É uma carta que, tipo assim, vem pra gente com tudo e coloca a gente para poder pensar de verdade, ok? Mas vamos lá, Tiago, capítulo 1, verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. A primeira coisa que a gente precisa observar, um detalhe importante, é que a gente percebe que Tiago, ele não é um teólogo nato. Então, a primeira observação que a gente vai ver quando você discorre pela carta, você percebe que ele não é um teólogo. Tiago, ele é mais um pregador, né? Ele não tem doutrinas tão profundas quanto aos demais apóstolos. Então, logo no capítulo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Ou seja, uma coisa interessante a se observar é que Tiago, ele guarda a lei. E ele está falando aqui exatamente, ele está escrevendo exatamente para as 12 tribos de Israel. As tribos de Israel que se dispersaram por toda a parte do mundo. É para esse povo que Tiago vai escrever. Ok? Então, versículo de número 1, ele está escrevendo as 12 tribos. Então, já observa que Tiago, irmão de Jesus, ao escrever a carta, ele está escrevendo essa carta exatamente para as 12 tribos de Israel. Outro detalhe interessante. Vamos lá, verso de número 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias provações. Então, quando a gente fala de provação, a gente já se entristece. Quando se fala de provação, a gente já se preocupa. Quando se fala de provação, a gente já entra em um nível de desespero. Mas Tiago está dizendo, meus irmãos, tende grande alegria. Ou seja, se alegrem muito quando vocês forem enfrentar muitas ou várias provações. Sempre que vocês forem enfrentar muitas provações, vocês precisam se alegrar. Você é um bem-aventurado. Você que for enfrentar muitas provações é um bem-aventurado, né? Versículos número 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Observa o detalhe, né? A provação da fé. O que é isso? Uma vez que a nossa fé é provada e confirmada,
Ou seja, uma vez que a minha fé ela é provada, ela é confirmada. Uma vez que a minha fé é provada e confirmada, a minha fé prevalece diante das provações, ok? Então, o Tiago está dizendo o seguinte: você se torna mais perseverante, você se torna mais resistente à medida que você vai sendo provado, à medida que a sua fé vai sendo provada, né? Por isso nós nos alegramos nas provações, porque à medida que eu vou sendo provado, eu vou me tornando mais perseverante, eu vou me tornando mais resistente. Irmão, isso aqui é muito lindo, né? Olha o que ele está escrevendo: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Quanto mais provação, mais perseverante eu me torno, mais resistente eu me torno. Por isso, o motivo de eu me alegrar com essas provações. Verso de número 4. Eu vou comentar todo o capítulo de número 1 de uma forma bem rápida para vocês aí, tá bom? Mas aí anotando aí, crente. Verso 4. Tenha, porém, a paciência sua perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa, né? O que o Tiago está dizendo é o seguinte: você precisa ser inteiro, você precisa ser íntegro, você precisa ser completo. E ele vai fazer uma observação: sem faltar em alguma coisa. Ou seja, não é bom que você, como crente, como servo de Deus, a nossa fé não deve oscilar. Uma hora está com fé, outra hora sem fé. Verso de número 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ou seja, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele vai dar liberalmente, né? Ele não vai lançar em rosto, né? Ou seja, ele não vai ficar te apontando. Então, aqui está claro. Isso aqui serve para qualquer área da vida, irmão. Qualquer área da sua vida que você perceber que precisa de sabedoria, que você não sabe lidar, o texto é claro: peça sabedoria ao Senhor, que Ele vai te dar sabedoria, tá? Deus não vai te acusar quando você falar: Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar nessa área, eu preciso de sabedoria para lidar nessa situação. Acredite no que eu estou te falando. Deus não vai ficar te condenando, Ele não vai ficar te acusando, Ele não vai ficar zombando de você porque você não tem sabedoria. Pelo contrário, quando você pedir sabedoria, Deus vai sentir tanto prazer que Ele vai te dar sabedoria. Então ore, irmão, ore e peça sabedoria para Deus. Isso, talvez você precise de sabedoria, talvez você não sabe como lidar na igreja. Então você precisa de sabedoria para lidar com a igreja, lidar com pessoas, lidar com o casamento, lidar no emprego, na empresa, lidar com os filhos, com o esposo, com a esposa. Então às vezes você não tem sabedoria para lidar em alguma dessas áreas. Eu estou dizendo: peça sabedoria, pode pedir, porque o Senhor vai te dar sabedoria. Então observe as áreas da sua vida e peça ao Senhor sabedoria, porque Ele vai te dar. Mas como, pastor? Ele vai te dar sabedoria à medida que você pedir sabedoria com fé. Você precisa usar a fé. Não é simplesmente pedir por pedir. Você precisa executar a tua fé. Você precisa exercer a sua fé para poder o Senhor te dar sabedoria em qualquer área que você precisar, em qualquer área que você almejar. Tá dando para entender, pessoal? Qualquer área da sua vida você precisou de sabedoria, pediu para o Senhor, Ele vai te dar sabedoria. Tá dando para entender? Tá dando para pegar, pessoal? Comenta para mim aí, fala comigo. Francisco Miguel: opa, sim, pastor. Amém, Francisco. Obrigado pela interação aí. Obrigado, pessoal, pela interação. Alan, Deus abençoe. Francisco, Deus abençoe. Vamos dar sequência, pessoal. Se os irmãos perceberem que eu tô comentando muito rápido, só os irmãos falar que eu vou mais com calma. É porque são 27 versículos, então eu quero ganhar tempo comentando eles, sendo o mais simples possível em cada versículo, ok? Verso de número 6.